Olá, muito bom dia. Começando hoje mais uma aula aqui no mundo financeiro. Hoje falar um pouco sobre renda fixa. Michel, muito Bom bom dia. dia. Tudo bom, cara? Alô? Bom dia? Bom, você me ouve bem aí? Bom dia? Bom dia, você me ouve bem? Ah, tô ouvindo. Legal. Tá com algum ruído? Tá tranquilo? Consegue ouvir bem? Tô ouvindo, tá ouvindo bem, sim. Beleza. Como é que você tá, meu amigo Bradescano? Tá bem, tudo certo? Legal, cara. Eu acho importante, né, você que está buscando se preparar e tudo mais, e crescer dentro da própria instituição, né, a busca por conhecer o setor, né, que tem ali a maior participação do CFPs, né, tem a possibilidade de você ingressar, tá certo? Isso algum evento, alguma coisa que você tem, ou até mesmo ir até o escritório, né, do Private Bank, por exemplo, né, da sua região. Acho que faz sentido bater um papo, mostrar o seu interesse, né? Quem não é visto não é lembrado e, obviamente, né, o mercado é feito de pessoas e a gente precisa se relacionar. Então, a ideia é, por mais que a gente venha, se preocupe, tire a certificação, né, a gente não pode se esconder numa concha, a gente tem que ficar ali disponível, mostrar-se disponível, né, ao mercado e principalmente na instituição na qual, né, a gente está inserido. Então, Ah, estou aqui sim. cortando um cuscuz para minha filha, tá? Aqui, diretamente de Fortaleza, bom dia para quem chegou, bom dia para quem está chegando. Wesley Mello. Fortaleza não tem jeito, né? Recife também não. Cuscuz sempre no café da manhã. Mas voltando no comentário com o Michel aqui, para que vocês busquem, né, na instituição que vocês estão inseridos, né, ou desejam, né, e almejam, né, o contato, né? Somos seres relacionais, né? A gente precisa buscar estar inserido onde que a gente quer alcançar, né? Então, não só de certificação vive o profissional, né? Mas sim de muitas relações interpessoais que venham fazer com que ele alcance ali aquela vaga, aquele cargo, aquele posto, e isso faz toda a diferença. Muito bom dia, Caio, Luiz Antônio, Bruno Sebe, Simone estava aqui também. Simone, eu não me recordo. Ah, não, lembro sim. Kizak, muito bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre renda fixa. Vou deixar o chat aberto aqui. Não sei se consegui enxergar quando eu ampliar a tela, mas vamos lá. Depois eu deixo aqui no celular, já sei. Vou deixar no celular aqui. Tudo bem com vocês? Bom dia, tudo bem? De Luiz. Caio mandou aqui um bom dia, Simone também. Deixa eu deixar longe aqui. Às vezes fica com áudio. Pronto, aqui eu consigo visualizar o chat também. Vamos lá, colocar aqui a apresentação para vocês. Vocês deram uma olhada nas questões, como é que está aí a dinâmica de vocês em relação a essa disposição de tempo, né, que é o bem mais precioso que existe, um sábado de manhã, né, às 9 horas aqui, todos apostos, né? A dinâmica de vocês está indo bem, tá conseguindo seguir aí no cronograma, tá tudo certo? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, né, mande aí, ou no pessoal, né, ali na nossa interação no WhatsApp, né, ou até mesmo uma questão mais capciosa, né, traga aí pra gente. Eu vi que o pessoal comentou aí sobre sobre alguns temas, né, tragam isso para nós, para que a dúvida e o erro seja só durante o treinamento, né, na hora da prova, a gente colocar em prática e conseguir conquistar as questões ali. Acho que deixei eu me mutei, né? Deixa eu ver aqui, só para não ter perigo. Ah, perfeito. Legal. Deixar aqui um contato também meu da rede social, se vocês tiverem interesse
Wes Mello, pois sigam aí. Não dou dicas pelo Instagram, mas eventualmente, né, mando alguma informação do mercado. Acho bacana. Priscila, muito bom dia. Bom dia para quem está chegando. Marcelo Kizak. Façam como Marcelo Kizak. Deixem a sua câmera aberta para que eu consiga ter um mínimo de interação. Eu consigo, né, visualizar aí o rosto de vocês. Eu sei que de manhã a gente está de pantufa, né, bermuda, chinelo, né, mas o rosto amassado, né, somos todos nós, né, todos seres humanos, né, felizes e com muita saúde para estar aqui durante 1h30. Vamos lá, vou colocar para vocês aqui então a tela do nosso encontro de hoje. Eu não tenho medo de cara inchada não, viu? Façam como o Kizak, deixem a câmerazinha para eu visualizá-los, né? Fala Michel, valeu, olha aí todo mundo. Vou colocar aqui, portanto, o nosso bate-papo. Vamos lá, né? Comentar um pouco aí sobre instrumentos de renda fixa no nosso preparatório CFP. Módulo 2, né? Vamos comentar aqui sobre a primeira questão, né? Dos títulos abaixo, qual está sendo negociado com ágil? Será que só de olhar a gente consegue fazer, né, ter essa dinâmica? Diz aí o que vocês encontraram nessa questão. Podem mandar pelo chat ou pode abrir aqui o bate-papo pelo áudio, né? Dizendo aí qual seria a alternativa correta que vocês encontraram. Será que eu não consigo minimizar, deixar do lado? Pelo menos consigo os vir aqui. Estou com o chat do... vou ficar só aqui com a tela. Pronto, assim fica legal. E aí, Michel? Só de olhar dá para saber? Isaac, Priscila, Luiz Antônio. Tô tentando lembrar aqui, mas é quando a current yield é menor que a taxa do cupom? Vamos lá, para a alternativa correta, né? É a B, tá certo? Alternativa B, cupom 5 ao ano e current yield, né? Ou ultimate yield, né? A taxa ali corrente do título, 4%. Vou colocar um quadro aqui para exemplificar, tá? De uma maneira bastante simples. Só que, obviamente, né? Na hora do caos ali, alguns mapas mentais precisam ser, né, acionados para que vocês venham trazer essa questão aí em poucos segundos, né, para o gabarito de vocês, tá? Em relação ao fluxo, né, de recebimento, proporciona ali uma taxa, então a taxa de cupom e a taxa do título, né? Quando a gente tem, né, a gente chama ali ao par, né, ou seja, a mesma taxa do título é a taxa de cupom, né? Eu tenho ali o valor ao par. Então, você vê que o título em si, né, ele tem o mesmo valor, né? Ele não tem nenhum ágio, nenhum deságio, é um valor de face, né? Ele permanece aqui em 1.000, por exemplo. Então, ele negociado ao par. Agora, quando a gente tem uma diferença entre cupom, né, e taxa do título, aqui, tanto no item à direita, né, quanto no item aqui à esquerda, 8% ao ano, né, e eu tenho um cupom aqui de 9,5%, olha o que acontece com o valor do título, né? O valor do título, portanto, ele tem um ágio, então eu pago mais caro por esse título que tem uma taxa de cupom mais alta e o current yield ou yield to maturity ali em 8% ao ano. Então, a medida que a gente precisa ter sempre em mente, tá? É que esse ágio ou deságio é do quê, né? É da taxa
ou é do PU? É sempre do PU, tá? Então, o título está sendo negociado com ágio, mas o que é o ágio? É da taxa do cupom? É da taxa do... Não. O ágio e o deságio é do preço do papel, tá? Então, se eu estou pagando com ágio, eu estou pagando mais caro do que, né, o valor de face. E se eu estou pagando com deságio, eu estou pagando mais barato do que o valor de face. Agora, a dinâmica das taxas, né, que eu tenho quando eu tenho uma taxa de cupom maior, poxa, se eu tenho aqui um título que me proporciona um recebimento, né, mais vantajoso do que a taxa final, poxa, eu tenho um prêmio a ser pago, eu tenho um ágio a ser pago, tá? Ao passo que, à medida que eu tenho um cupom menor, eu levo esse título para o prazo final, né, para ter a vantagem que é de uma taxa do título efetivamente ali mais vantajosa, que é o caso da última coluna, né? Um cupom menor, eu tenho um deságio. Então, se você fizer essa relação com o cupom, vai facilitar no seu mapa mental, tá certo? Então, à medida que você tem um ágio, é um ágio no quê? No preço. Então, eu estou pagando mais. Por quê? O cupom é maior do que a taxa, tá? À medida que eu tenho um deságio, eu tenho um cupom não tão vantajoso, eu tenho um cupom mais baixo do que a taxa do título. Portanto, eu tenho um deságio no preço do papel, tá? Então, vamos só pegar essas duas últimas, né? Essas duas últimas linhas aqui, ó. Cupom baixo, né? Eu tenho, portanto, um deságio. Cupom alto, eu tenho aqui um ágio, tá? Então, façam esse traçado aí, né? Para que uma questão como essa vocês tenham apenas 30 segundos para passar por ela. Dúvidas, comentários, o que vocês acharam? Legal. Vamos seguir. Após o período de 1.070 dias úteis, um cliente teve vencimento de sua LTN, famoso título pré-fixado do Tesouro. Considerando que comprou o título por 550,60, a taxa anual negociada foi... meu caro, desculpa. O Bruno Seve, você mandou alguma pergunta, Brunão? Não, cara, eu tinha falado bom dia, tinha falado tudo bem e tinha falado a resposta, mas estava tudo indo direto para Simone e não para o grupo. Então peço desculpas. Ah, legal, legal. É que no chat tem uma opçãozinha, né? Não sei se dá para ver daqui. Deixa eu ver. Tem uma opção embaixo, que é chat em grupo ou chat para uma pessoa só. Você pode botar aí no grupo. Ah, agora entendi. Beleza, agora estamos juntos. Bom, aqui na questão, né, é uma questão relativamente simples, né? Aqui vale lembrar, principalmente, né, qual que é o vencimento, né? Qual que é o recebimento no vencimento desse título, tá? Então, na LTN, a gente paga hoje um valor, né, do título, paga lá 550 e no vencimento você recebe quanto? 1.000. E aí a conta fica fácil, porque você já tem o FV, que é 1.000, você já tem o PV, que é o preço do título, né? É um título careca, né? É que a gente costuma dizer lá que não tem cupom, portanto não tem PMT no caso, né? Não precisa se preocupar com pagar com recebimento, né? E você tem um prazo. Agora a chave está no prazo, né? E taxa. Acho que já disseram aqui, Isaac, Michael, Bruno, todos aí no C, né, o 5.09, é isso mesmo, né? Então, a chave está nos 252 dias úteis. Então, quando a gente for fazer na HP, eu vou até pegar uma licença poética aqui, vai pegar aqui a HP. Ó, quando a gente pegar aqui na HP, a gente vai lá, 550 e 60, né? Vai ser o nosso PV, ao
passo que os 1.000, a gente já sabe que no vencimento, né, eu vou receber 1.000 por esse título, certo? E eu tenho, portanto, né, a taxa está pedindo ao ano e eu tenho 1.070 dias úteis, né? Então, eu preciso trazer essa quantidade de dias aqui para ano. Então, eu divido por 252. Então, os meus 1.070 dias, ele equivale a 4,25 dias úteis. Desculpa, 4,25 anos, certo? Então, trouxe aqui os dias úteis para ano. De que forma? 1.070 entre 252 divide 4,25, eu vou jogar lá no N, portanto, eu vou conseguir chegar aqui na minha taxa de período anual, tá joia? Então, aqui, sem grandes dificuldades, né? Creio que foi bem tranquilo aí. Mas nessa hora, né, sempre importante, né? Poxa, deixa eu deixar mais fácil. O que a questão me pede, né? Pensa sempre nisso. O que a questão não é o deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou fazer em 1.070 dias, depois eu jogo para ano, não. Vamos fazer simples, né? O que a questão está colocando? Ao ano, prestem bastante atenção nisso, tá? Porque muitas vezes a taxa pode ser semestral na sua HP e aí tem lá a taxa ao ano semestral igual, né? Tá o ano ali exatamente a taxa que apareceu na sua HP e, cara, na hora do sufoco, você já passou 3 minutos nessa questão, fazendo conta, e aí você vai lá e bota ali uma taxa diferente do período requisitado, e uma das alternativas geralmente tem ali aquela casca de banana marota, então tomem cuidado com isso, tá joia? Então vamos lá para a próxima questão. 3. Considere a seguinte carteira, né? Tenho 50% aí em NTN Bola, famoso Tesouro IPCA, LTN 20%, né? Tesouro pré-fixado e 30% em ações. Movimento de mercado que traria maior impacto negativo à carteira, qual que seria? Eu não vou ler, que eu leio com entonação as alternativas. Então, fiquem à vontade aí, vão colocando no chat aqui para mim. Marcelo Kizak iniciou aí os 30 segundos de questão. Temos aí uma bela discordância, diga-se de passagem. Vamos lá. Assim que é bom. Vamos lá, né? Obrigado aí, participação de todo mundo, né? Quem chegou depois aqui? Luiz Andrade, Luiz Antônio, temos os dois Luizes, Caio Braga, Bruno Simone, Pri, Isaac e Michel. Nesse caso aqui, pessoal, por conta da alta de juros, né? Ele pode ser né, maleficiado, digamos assim, por conta de um impacto dentre, né, o maior peso na sua carteira, né? E, consequentemente, as ações também, né? A carteira, não precisa nem falar, né? A taxa de juros sobe, fica mais atrativo, né? O custo de oportunidade ali, às vezes não é tão vantajoso ali em renda variável, né? Óbvio. Mas 70% da carteira, ele está pré-fixado ou atrelado a IPCA, né? Na teoria, o NTNB ou o Tesouro IPCA+, ele é pós-fixado em IPCA e ele proporciona uma taxa fixa que é considerada ali a taxa real, né? Então, na teoria, é um título pré, né? Que a gente fica olhando, tem a taxa pré, né? Ou desculpa, na prática, parece que é um título pré, a NTNB ou Tesouro IPCA, mas ele é pós-fixado em inflação, só que ele tem uma parte pré-fixada, né? A gente pode até colocar entre aspas, é um título híbrido, né? Ou a NTNB ou Tesouro IPCA. Agora, o pré-fixado, ele também define uma taxa, né? Então, no frigir dos ovos, ao longo do tempo, tá? Então, você investiu lá, tem a sua carteira, está acompanhando o mercado,
você pactou boas taxas, né, aqui no começo, por exemplo, e em dado momento, o juro Selic começou a subir e você pode ser impactado pela situação aqui. Por quê? O pré-fixado, que eventualmente você colocou ali a 10, né, e o IPCA, né, mais taxa, taxa fixa, taxa pré-fixada aqui do Tesouro IPCA ficou em 5, e aí você está lá com Selic a 15. Poxa, você vai ser impactado negativamente porque a atualização, né, de mercado desses títulos, elas trarão uma rentabilidade negativa, né, para o preço unitário. Então, num eventual resgate aqui, pode ser que ao longo do tempo esteja tão, né, acruado ali, você conseguiu tantos ganhos aqui que aqui está no 0 a 0, né? Mesmo com essa distância de 10 aqui, por exemplo, para 15, né, de pré-fixado a 10% para um tesouro, né, a Selic lá a 15%, aqui talvez no determinado prazo você não tenha esse impacto, mas você deixa de, né, aquele rendimento lá atrás foi zerado. Então, come bola no negativo, Kizak. Né, as palavrinhas de sentido negativo estão escondidas nas questões, prestem bastante atenção, né? O maior impacto na carteira, obviamente, né, por conta ali se tirar um negativo ali, né, o IPCA vai influenciar mais, né, do que o IGPM, então pode ser que foi esse dado, mas o Michel colocou o bola, né, a queda de juros, né. Mas, nesse caso, pessoal, à medida que é a regra da caneta, né? Vou imaginar que a gente está com a caneta aqui. À medida que o juro de mercado, a Selic, sobe, o preço do título ele cai. E o contrário também é verdadeiro, né? Então, o preço do título pré-fixado ou atrelado à inflação, ele vai cair, tá? À medida que a gente tem corte de juros, você passa a ter, né, um preço unitário aqui pré-fixado mais alto. Então, é sempre essa dinâmica, tá? Quando eu tenho alta de juros, o preço do pré-fixado cai, tá? Então, anotem aí, põe um coraçãozinho do lado, né? Então, à medida que eu tenho alta de juros, pré-fixado cai, certo? Obviamente, lendo alta de juros de mercado, alta de Selic, por exemplo, nas questões. Ficou claro? Tranquilo, Kizak? Mesmo que comemos bola, ficou tranquilo, né? Não, tranquilo. Eu não me atentei ao negativo lá, porque seria o Não, mas contrário, né? Se no cenário de queda de juros, as ações se valorizariam, a LTN se valorizaria e as NTNBs também. perfeito, perfeito. Vamos lá. Aqui a gente tem que cair para lá na hora da prova só acertar. Vamos lá para 4. Sabe-se que a taxa de juros de uma NTN bola é de 5,79 ao ano. E a NTNF de 13,62% ao ano também, para o mesmo prazo da operação. Podemos dizer que a inflação implícita projetada no mercado de títulos públicos é. Eu vou dar aí 45 segundos para vocês. Beleza? Se mais um se pronunciar aí na questão, eu já sigo. Foi tranquilo, né? Aqui, né, todo mundo gabaritou. Não tem tantas dificuldades, né? Então aqui a gente tem, né, a inflação implícita, né? Você tem a taxa grande menos a taxa pequena, menos 1 vezes 100, né? Que nada mais é do que a taxa pré-fixada do nosso NTNF e depois a taxa pré-fixada, a parte pré-fixada ali do Tesouro IPCA, né?
Só que a gente não pode fazer linear. Se a gente fizer linear, fica muito próximo, né, de outras alternativas. Então, as questões elas estão bem nesse sentido. Ela tem exatamente, né, se você fizer linear 13 menos 5, né, vai ter 8 lá, né, e vai ser a A. Então, tomem cuidado em relação a isso, tá? Então, Wesley, estou na correria, a última questão, estou com fome, estou finalizando o módulo 2 e veio essa questão. Cara, faz linear, só que saiba que é sempre um pouco a menos, né? Então, nesse caso aí, por exemplo, 13 para 5, né? Tem 8, é abaixo de 8. Aí tá lá, A, 8% ao ano, e B, 7,86, um exemplo. Pronto. Chuta, mas chuta, né, com convicção de que eventualmente você vai chutar, né? Não chuta o vento, né? Então, a ideia aqui é sempre ter essa, né, essa visão. Poxa, eu não posso fazer linear, né, com as frações, tá? Então, tranquilo. O investidor, vamos lá para o 5. O investidor tem 3 opções de investimento. Uma LTN a 12% ao ano, até janeiro 24. Vamos colocar 25 aqui depois, né, professor? Já venceu. NTN Bola, 5% ao ano, tudo vencendo no mesmo período. E um CDB pré-fixado a 11,8%, com a inflação de 6,9%, né, no período aí, considerando essa inflação. Qual, né, seria mais vantajosa? Qual renderia mais? Vou dar aí para vocês 45 segundos, tá? O pessoal nos 45 segundos mandando a resposta, hein? Isso é um sinal importante. Vou dar mais 10 segundos aqui. Mais alguém? Simone, Priscila, Caio. Tá bem pequenininho aqui, não estou enxergando direito, mas eu vi que teve mais. Marcelo, Michel, Simone, Luiz. Muito bem, é aqui o mais vantajoso, o NTN Bola, né? Exatamente por conta das somas ali, junto do entendimento de não ser linear, né? Então, fazendo um vezes o outro, tirando ali, né, o fator que a gente consegue alcançar. Na hora de colocar na HP, pessoal, na hora que vocês vão fazendo, né, coloquem ali 4 casas, tá? Porque isso vai trazer uma tranquilidade, né, quando vocês forem jogar na HP, já aparece lá, né, 11,1225. Poxa, eu já sei aqui que vale mais a pena, eu não preciso tirar 1, não preciso multiplicar por 100, eu sei que são 12,25, tá? Exatamente para, né, desce o 0, tiro 100, já sei que são 12,25, já foi mais vantajoso, vou lá e assumo a alternativa correta. Vamos lá para a questão 6. Se eu estiver indo rápido demais aqui na alternativa, podem avisar, viu? Eu acho que eu caí aqui. Acho que eu caí no chat. Estou online com vocês. Estou online com vocês aqui, estou, né? Caí aqui no celular, engraçado. Só um instante aqui, porque é meu... Até para saber se está... Pronto. Legal. Vamos lá para a questão 6. A inflação do país está acima do centro da meta.
E o Comitê de Política Monetária começou a elevar a taxa de juros, com viés de novos aumentos. Diante desse cenário, assinale a alternativa incorreta. Vou pedir para que vocês coloquem aí, leiam as alternativas. Eu leio com entonação para prejudicar. Olha a carinha dele. Michel iniciou aí já nas alternativas. Quem mais? Isaac também. Bruno Rosseto está com a gente também agora. Legal. Se mais alguém responder, a gente já parte aqui para a resposta. Vamos lá. Tem o Bruno Seves, Isaac, Luiz Andrade, participem pelo chat. Pronto, Luiz Antônio. Vamos lá, então, para a alternativa correta, tá? A gente, portanto, as notas do Tesouro Nacional Série F serão beneficiadas nesse cenário, né? A ideia, pessoal, ela segue na mesma ótica da alternativa, ou da questão anterior, lá que falava sobre aquela alta de juros, quem se prejudica, né? E, aqui nesse caso, né, a inflação dentro da meta. Então, está lá, né, o Banco Central está fazendo a lição de casa dele, mantendo a inflação dentro da meta, e aí o comitê, portanto, ele, né, pode eventualmente ali adotar, né, algum medida de estímulo. Nesse caso, né, ele comenta aqui que começou a elevar a taxa de juros, né, enfim, com viés de novos aumentos, né, eita. Então, diante desse cenário, assinar a alternativa correta. As notas série F, elas são pré-fixadas com juros, né, periódicos. Mas, à medida que eu tenho... mas ela não vai ser beneficiada, né? Certo, mas entenda, ela recebe pagamentos periódicos, certo? Esse pagamento que ela recebe periodicamente, ela vai poder reinvestir na taxa de mercado. Portanto, ao passo que ela tem esse recebimento e ela tem bom, vamos pensar e anotar algo que é bastante visível nas provas, tá? Anotem o seguinte: o cupom, ele confere o risco de reinvestimento. Então, anota aí, todo título que tem cupom tem o risco de reinvestimento. Então, passando para as alternativas, LFT, né, a gente já mata, beleza. O Isaac colocou aqui, uma LFT tende a elevar seus rendimentos, pois são títulos pós-fixados, né? Mas aqui é a alternativa incorreta, tá? Isaac, tranquilo? Em relação à taxa de juros, uma NTNB principal tende a sofrer deságio, mas continua preservando o patrimônio dos títulos até o vencimento. Perfeito, né? A NTNB principal, ela não tem, né, a relação ali de pagar o cupom, né? Ela paga o juro mais IPCA só no vencimento, né? Como tem ali uma proteção contra a inflação, então
a questão ela se fecha, deixa certinho. Ó. Aí, em relação à taxa de juros, pode sofrer deságio, sim, mas continua preservando. Ele só foi um adendo, esse, né, depois da vírgula ali. Né, foi um que a mais, mas se fosse só o B, só até a vírgula, também funcionaria. Em relação à taxa de juros, o NTNB tende a sofrer deságio, ponto. Mas no investimento, numa carteira, e aí falando para o seu cliente, né? Mas você continua preservando patrimônio para longo prazo, uma vez que a gente não está olhando só esse ciclo de curto prazo de cenário macroeconômico, a gente está olhando lá, né, para o seu planejamento previdenciário, enfim. A Ah, C, eu comi bola aqui no incorreta, né? pegou todo mundo, né? Esse É, incorreto, palavra de sentido negativo pega bastante, né? E outra, eu é não uma prestei banca de atenção. concurso, né? Então a gente tem que ficar ligado nesses nuances aí, para não ter perigo. Porque no cenário de aumento da taxa de juros, o mais indicado seria a LFT, né? No caso, o Tesouro Selic. Aí eu comi Perfeito, bola aqui perfeito, no incorreto. perfeito. E no caso da C, né? As LTNs terão desvalorização de seus títulos, né, negociados a valor presente, né, na mesma ótica da B, na primeira parte ali, né, todo papel que tem uma partezinha pré-fixada, aí por isso que eu trouxe o desenho novamente, né, então aqui, tanto o pré-fixado quanto o título atrelado à inflação, eles sofrerão diante de um cenário de alta de juros. Eles terão deságio em seus PUs, né, em seus preços unitários, em seu, né, na carteira de investimento ali, pegar um título, né, ou um fundo pré-fixado, né, à medida que o juro vai subindo, ele vai perdendo o valor da cota ali periodicamente, tá? Isso por conta dessa relação inversa entre juros e preço, né, pré-fixado, preço pré-definido ali dos títulos, tá? Já o D, portanto, a nossa alternativa é incorreta, né? Você tem um título pré-fixado, né, ele não vai ser beneficiado, tá? Mas poderia ter uma vírgula, por isso a minha frase, né, para essa questão aqui 6 é o seguinte: no, na alternativa, se tivesse uma vírgula aqui, mas seus cupons, né, terão a vantagem de ser reinvestidos, né? Então, é por isso que a ideia de um título que paga cupom, ele tem o risco de reinvestimento. No cenário de alta, ele vai poder reinvestir melhor esse cupom, pelo menos isso, tá? Porém, eles não serão beneficiados, ele vai sofrer deságio, tá joia? Perfeito. Tranquilo aí, Kizak. Foi só o incorreto que pegou ali no contrapé. Não, É raro, mas acontece muito. serve de alerta aqui para no dia da prova lá dar uma rascunhada em cima do incorreto para ficar marcado. Legal, legal. Estamos com quem mais aqui? Bom, somos nós. Somos nós. Bom, vamos lá para o 7. Uma LCI com vencimento em 3 anos é negociada a 3% ao ano. Já um CDB do mesmo emissor, mesmo banco, é negociado a 10,55 no período de 36 meses. O investidor analisa as duas alternativas de aplicação, né, tendo como exigência que o título seja garantido, né, pelo FGC. Nessas condições, qual seria a melhor opção? Então, aqui, vou deixar aí 1 minuto para vocês fazerem na HP esse comparativo, tá?
Passado aí um minuto. Podem responder aqui no chat. Eu já vi que o Michel, Marcelo e Bruno deram um ok. Simone também. Mais um, eu já parto aqui para a resposta. Vamos lá. Obrigado, Luiz. Nessa. Então, alternativa C, né, sem grandes problemas aqui, né, trouxe ali os 10 ao ano, né, ou o inverso, também poderia ser, né, trazer ali 3 para mês, né, e daria um comparativo, né. Então, o investidor deveria optar pela LCI, uma vez que a rentabilidade superior, né, ao CDB, bem pouquinho a diferença, mas é superior, e, né, os dois ali proporcionam a garantia do FGC. A gente vai falar um pouquinho sobre a FGC nas últimas questões ainda no dia de hoje, tá? Trazer um exemplo aí que eu costumo usar, eu acho que consegue ajudar bastante na hora, né, do embaraço aí do FGC que aparece na mente, eu entendo, né? Mas aqui, questão tranquila, questão 7, 2,89, né? Coloquei aqui depois. Bom, questão 8. Miriam comprou um papel a R$ 870, preço unitário, cujo vencimento ocorrerá em 30 meses, sendo o valor de resgate 1.000, sabendo que no final de cada um dos 2 primeiros semestres, né, existiu o pagamento de cupom de R$ 48,50. E nos outros 3 semestres, o cupom foi de R$ 55,50. Qual foi a taxa interna de retorno dessa operação? Operação aí com cálculo da TIR, a gente tem o preço unitário do título, quanto que você pagou inicialmente, lá em D0, né, ou CF0, né, você tem ali o valor futuro, né, você tem ali também o pagamento periódico, né, ou seja, os cupons, tanto nos 2 primeiros semestres, quanto nos 3, né, últimos semestres, e mais o valor final a ser recebido. Então, é uma questão aí para usar o sistema de fluxos, né? O famoso cash flow. Tá? Então, vou dar aí para vocês 1 minuto e 10 para executar essa questão. Já responderam aqui. Vamos lá. Um minutinho aí. Legal. Ah, calma aí, deixa eu ver, teve uma questão aqui, né? Taxa tal ano, enunciado ao semestre, tem que se atentar a isso. Boa, Brunão. Legal. Isso é importante. Meu comentário vai exatamente nesse ponto. Mais alguns segundinhos aí para vocês responderem.
Mais duas respostas, a gente segue aqui o jogo. Isaac mandou, Michel também, Bruno eu acho que já fez, só que não colocou a resposta aqui. Caião tá aí com o chat também conosco, Pri. Simone eu vi que também está conosco no chat, Luiz Antônio. Roseto ainda não vi. Luiz Andrade, boa. Então vamos lá, né? A questão ela pega a gente no contrapé, né? Exatamente por conta da relação, né, entre os prazos de cupom, né, que vai fazer com que a gente tenha uma ideia ali da taxa, né, diferente do que está pedindo nas alternativas, tá? A alternativa, ela quer o ano, né? E quando você faz esse fluxo, né, vamos lá, ó. Então, desenhei aí o fluxo, fiz certinho, né? 800 CHS GCFO, né? 4850 GCFJ, né? 2 GNJ, depois 55, fui lá GCFJ, depois 2 NJ, e na última boto 55 mais 1.000 que eu estou recebendo de volta, e aí parto para TIR, né? O FIRR 8,54. Aí, alternativa A, 8,54. Eita, vai fácil, né? Chega feita uma faca na manteiga, né? Uma faca quente na manteiga. Então, vai fácil, perigoso, né? Por quê? Isso incorre realmente no ponto de atenção, né? No qual o Bruno comentou aqui, né? Portanto, lembrar, né, dessa relação da TIR. A TIR ela vai trazer para você qual, diante da periodicidade de recebimentos, qual que foi a taxa equivalente, né, daquele recebimento. Né? Ele está considerando ali que os fluxos são semestrais. Eita, então ele vai trazer para mim uma taxa ao semestre, tá? E não vai trazer uma taxa ao ano, ele vai trazer a taxa de acordo com os períodos, com os fluxos que você foi inserindo. Você sabe que esse fluxo é semestral, mas a HP não sabe. Esse fluxo poderia ser anual, por exemplo, né? Aí, no final das contas, você teria a taxa anual, tá? Porém, você foi colocando os fluxos semestrais, ele vai te trazer uma taxa ao semestre. Portanto, no final das contas, você tem que pegar o 8,54 que você tem ao semestre, né? E elevar ali a 2 para que você tenha, portanto, a taxa de 17,8, que é a taxa ao ano, tá bom? Então, um ponto de atenção bem marcado aí pelo Bruno, né? Bem comentado, e pega mesmo a gente no contrapé. E aqui pode ter certeza que vai ter uma questãozinha dessa de fluxo e provavelmente um fluxo de recebimento diferente da taxa que ele está pedindo ali nas alternativas, mas você já estará, né, marcado, né, por essa questão, portanto, você vai conseguir tirar ela de letra. Vamos lá para 9. Vamos lá, Alex adquiriu uma LTN que tem o valor nominal de R$ 1.000 no vencimento e pode ser adquirido a 200, em tempo, né? 221 dias úteis por R$ 904,21. Por sua vez, determinado banco oferece CDB com valor equivalente, né, a 100 na data de emissão, a ser resgatado a 118.450,30 em 18 meses. Com base nessas informações, assinar a alternativa correta. Então, comparativo aí entre dois títulos. Vou dar 1 minuto para vocês resolverem essa questão aqui comigo.
lembre-se que vocês dedicaram esse tempo, né, para resolver questões, né, ou questões já resolvidas, né, e aí você só vem e traz ali, é a B, eu já sei, mas como é que faz, né, beleza. Ou a gente usa esse tempo agora para fazer e tirar as dúvidas e quebrar a cabeça, né, esse é o momento, tá? Então, vocês estão investindo tempo nesse momento, participem, isso vai trazer um diferencial enorme, tá? Aqui, pessoal, é o comparativo dos dois, né? Tem a conta aqui, ela é muito próxima, né? Então fica ali bem perto mesmo, muito próximo. A dica que eu dou é façam, né? Pega o primeiro, pega a taxa ao ano, taxa ao mês, faz o segundo, pega a taxa ao ano, taxa ao mês, depois vai para as alternativas, porque aí você já consegue tirar ali. O CDB oferece uma taxa de juros menor, no caso aí 0,95 ante 0,96 do título. A diferença ela é mínima, então tem que fazer conta, não tem jeito, tá? O que eu indico é fazer primeiro, né, as taxas ali ao ano e mês do título 1 e depois ao ano e mês do título 2. Eu acho que eu coloquei a resolução aqui, né? Então, na LTN 12 e 17, poxa, professor, no HP, rapidinho, vamos lá. Então, a taxa nominal, 1.000, né? Na LTN, eu tenho 221 dias úteis, né? Então, vamos pensar aqui que eu tenho, portanto, divido, eu tenho 0,88 ano, tá vendo? Então, jogo aqui para N, ao passo que eu tenho 904,21 como o meu CHSPV, tá? É um título careca, LTN, não tem PMT, não preciso me preocupar, e aí ele vai trazer uma taxa ao ano para a gente de 12,17. Aí eu pego esses 12,17, eu já pego aqui, ó, 100, divide 1 mais quanto quero e quanto tenho, clássico, né? Então eu quero aqui a taxa ao mês, né? Eu quero em 1 e eu tenho aqui a taxa em 12. Eu divido 0,08. Vem aqui no price, ó, no Y, né? Exponencial. Pronto, é só tirar o fator 1 menos 100 vezes 0,96, tá? Essa, portanto, é a taxa ao mês da LTN. Então, feito da LTN, tranquilo, poxa, vou aqui para o título, um CDBzão que ele trouxe para mim, né? Poxa, o CDB ali, resgatado em 18 meses, trouxe uma taxa, pô, ele já traz aqui a grosso modo a taxa, né? Então, você tem 100 mil, né? E aí você tem 118.450,30, né? 118.450,30. Posso ir no delta percentual para facilitar minha vida? Posso, né? Deixa eu só trazer a resposta aqui, ó. 11,95, né? Aqui ele traz uma taxa cheia para a gente, né? 18,45. Essa taxa aqui que eu tenho no período todo, né? Nos 18 meses. Mas ele colocou, eu trouxe para entendimento, para facilitar, deixar o ano, porque aqui, ó, a comparativa que ele traz na A, por exemplo. Então, se eu trouxer aqui 18 e falar que é o ano, vai complicar minha vida, eu não vou conseguir identificar nada, né? Eu preciso trazer essa taxa aqui para ano, tá? Aqui eu tenho a taxa em 18 meses, né? Então, venho 100, divide 1 mais quanto quero, né? Tem ali, eu quero em 12, né? Quanto tenho? Tenho 18. Então, divido 1 menos 100 vezes, né? 11,95, tá? E posso fazer também da mesma forma, 11,95, 100 divide 1 mais, vou aqui para a taxa ao mês, né? Aqui, então, tenho aqui quanto eu quero em 1, tenho em 12, mais uma vez, 0,08 exponencia, 1 menos 100 vezes 0,95, tá? Então, você viu que é uma questão longa, demanda tempo, você tem que fazer a leitura de cada alternativa. Pessoal, professor, pelo amor de Deus, essa dinâmica aí da HP, poxa vida, não vou conseguir. Uma dica é, o Mundo Financeiro, lá no site, tem um curso grátis de HP12C. Eu acho válido para quem tem muita dificuldade e ali não consigo, a dinâmica, a correria me deixa pronto. Eu indico, porque não tem jeito, né? A gente vai precisar usar nossa amiga HP, e ela precisa ser sua amiga. Se você a vir como inimigo num momento como esse, olha,
vamos fazer as pazes, né? Então, baixa a guarda e faça as pazes. Então, tem o curso gratuito lá no site do Mundo Financeiro, tá? Depois eu até posso mandar o link no bate-papo do WhatsApp. Mas essa dinâmica, quando você se deparar com uma questão como essa, cara, anota 9 e vai para a próxima. Se você vai demandar muito tempo, e eu fiz 1 minuto de propósito, óbvio, né? Eu demorei mais que 1 minuto aqui, né? Exatamente porque, poxa, eu vou demorar mais de 1 minuto e meio aqui na HP, será que vale a pena me desprender de tempo agora? Anota o 9 e vai para a próxima questão, tá joia? Porque aqui demora bastante e, eventualmente, você poderia tirar 2, 3 questões da sua frente no tempo que você gastou numa questão como essa, tá bom? É uma dica aí para o momento da prova. Vamos lá para o 10, né? Nosso encontro já chegou em 1 hora. Obrigado aí pela participação de todos e paciência, né? Vou dar apenas um boost aí para a gente passar por todas as outras 10 questões que estão por vir, tá? Então, vou comentar aqui, ó, um casal possui uma conta conjunta em um banco que veio a ser liquidado. Além disso, um dos cônjuges, cônjuge 1, ainda possuía outra conta individual no valor de R$ 400.000, aplicados no CDB da instituição. Sabendo que na conta conjunta os valores estavam aplicados da forma abaixo, quanto o cônjuge 1 e 2 teriam de receber do FGC. A conta conjunta, portanto, tinha 200 mil em LCA e 200 mil em LCI. Né? Vamos colocar aí, cônjuge 1 recebe quanto? Cônjuge 2 recebe quanto? Daí 30 segundos para vocês resolverem essa questão. Legal, Michel mandou aqui, Luiz também, Simone, quem mais? Deixa eu ver como é que está aparecendo na tela aqui para vocês. Ah, legal. Estou no aguardo aí, mais um. A gente já parte para a resposta, para desempatar aqui. Quem mais? Luiz Antônio, Brunão. Podem abrir o microfone aí se tiver com dificuldade de mandar no chat também, fiquem tranquilos. Bom, aqui, alternativa, pessoal, a B, tá? E por que a B, professor? Não é a D, né? Por que não seria, né, a D? Primeiro, né? Vamos fazer vamos fatiar essa conta, tá? Vamos fazer aqui um bolo dela, né? Vamos imaginar que a gente tenha, né, portanto, um bolo, né, ou uma pizza, né, quem preferir. Quem for de doce vai no bolo, quem for né, de salgado vai na pizza. Então, se eu colocar aqui, né, um bolo ou uma pizza para dividir, né, eu vou ter da seguinte forma, eu vou ter a primeira conta, que é a conta conjunta, tá certo? E essa conta conjunta, ela recebe 250 mil. Vamos lá, de novo. Eu tenho, portanto, né? Estou sem os meus efeitos visuais aqui. Deixa eu ver se consigo colocar. Né? Não. Deixa eu ver se consigo desenhar aqui com vocês. Né? Vai ficar feio, mas eu acho que a dinâmica é o que importa. Não. Cadê? Vou deixar azul. Pronto. Então, vamos imaginar que eu tenho, portanto, aqui, né,
um bolo a ser dividido, tá? Esse primeiro bolo aqui é da conta conjunta. Nessa conta conjunta eu tenho 2 titulares, certo? E eu tenho um outro bolo, que é o bolo, né, do cônjuge 1 ali, que tem outra conta separada, tá? Então, essa outra conta, a gente tem um outro bolo, certo? À medida que eu tenho financeiros aqui dentro da conta conjunta, eu tenho 400 mil. E aqui na outra conta também 400 mil. Aqui ele é dividido, esse bolo do FGC, ele é dividido para um e para outro. E aqui só para um. Perfeito. Legal. Se eu tenho 250 mil aqui para dividir, fica 125 para um dos titulares e 125 para outro titular. Da conta seguinte é 250 mil. Porém, a bandeja, ou seja, o banco, é o mesmo. Portanto, esse primeiro cônjuge aqui, ele tira no máximo 250 mil. Ele não pode ultrapassar, certo? E, obviamente, né, o cônjuge 2 aqui, ele não participa da conta 2. Então, o cônjuge 2 eu já sei, né? Vai receber 125 de toda sorte. Eu já matei a questão, né? Porque aqui eu já consigo identificar que o cônjuge 2, portanto, ele tem participação só na primeira conta. E a primeira conta, ela já tem mais de 250 mil reais que estão, né, garantidos ali pela FGC. Portanto, o recebimento do cônjuge 2 aqui, vamos colocar um 2 aqui, é de metade de 250. E do cônjuge 1 também é metade de 250. Só que aí o cônjuge 1, ele tem uma outra conta que garante ele mais 250, mas ele está na mesma instituição. Portanto, ele não recebe essa parte. Ele recebe até o limite de 250. Por ele ter 1 milhão aqui na conta individual dele, mas ele não recebe. Por quê? Ele recebe até o limite de 250 mil reais por conta e por instituição. Tá? Então, aqui ele também recebe 125, certo? Portanto, 125 do cônjuge 1 mais os 125 da conta individual, ele recebe 250 mil. E a cônjuge 2 aqui, que participa tão somente da conta conjunta, recebe o valor de 125. Tá? Então, deixa eu desfazer aqui o que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Mesma instituição me pegou. Pega mesmo, Luiz. Pior que, cara, questões assim pegam a gente, como diz aqui no Nordeste, de com força, né? Porque a gente acaba, né, não trazendo esse racional aqui, tá? Esse racional aqui, ó, conta com 2 titulares, né? Eu tenho A e B, né? Um saldo de 280. O bolo, pessoal, grava aí na memória de vocês, o bolo é sempre 250 mil. Ou seja, a conta, né? Bom, vou imaginar que o bolo seja por conta, tá? A conta, o bolo é 250 mil. Quem está dentro do bolo? Quem vai fatiar esse bolo? O marido e a esposa, um exemplo, né? Eu parto no meio, ele leva 125, ela leva 125. Eita, o marido tem uma conta 2 aqui, tem uma conta individual. Beleza. Quanto que ele tem? Passa dos 250 mil dentro do FGC, tudo certinho. O bolo, de novo, da conta 2 é 250 mil. Certo? Quanto que ele recebe? Ele recebe 250 mil, porém ele já recebeu na conta conjunta 125, então ele não pode. Ele fica com um limite de 250 por instituição, portanto, tá? Então aqui no exemplo, ó, uma conta conjunta de 3 titulares, ó, eu tenho A, B e C, saldo de 280 mil. Os 250 é rateado. Lembra de novo, é um bolo de 250 mil. Você tem que dividir pelos titulares. Você divide por 3, 83 para cada. 4, mesma coisa. O bolo, a conta, ela tem 4 titulares. O bolo todo, limite de 250 mil reais. Divide por 4 e pronto. Tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Só mais uma pergunta. Se fosse, vamos lá. Se fosse uma instituição diferente, como que ficaria?
se a outra instituição quebrasse também. Entendeu? Por exemplo, aí você fez Eu preciso partir do pressuposto que duas instituições quebraram, então. Então, aí você fez na mesma instituição. Vai que tivesse conta em uma outra instituição. Mas aí a outra instituição quebrou também? Isso, aí ele receberia mais 250 mil. É isso. Em vez de Exatamente. 125, ele Aí a conta seria a mesma para uma instituição, seria isso? Isso. Não briguem com a questão, tá? Então, e também não tentem Não, mas a dúvida bate. aumentar a questão, mas eu entendo o seu pensamento. Poxa, professor, se essa conta 1 dele, né, essa conta conjunta, beleza, né, é no banco alfa, mas a conta 2 dele é no banco beta. Aí os dois quebraram. Pronto, tem que partir do pressuposto que os dois quebraram, beleza? Então o Banco Central foi lá e interditou os dois. Beleza. Nessa conta 1, ele recebe 125, certo? E nessa conta 2, até 250. Porque Se os tem dois, teto, né? né? Nesse caso, os dois quebrando, 250 de uma e 125 da outra. Professor, Mas nesse caso são duas instituições distintas, elas não se conversam, tá? Não, Pelo FGC. o que eu quero saber é o seguinte, como aí é uma instituição, a divisão aí está certa, está correta. Aí, se tivesse uma outra instituição e eles tivessem conta nessa outra instituição, a conta que eu faria na outra é a mesma que eu faço nessa uma aí. isso. Ou seja, ele tem direito a receber 250 mil nessa instituição aí que faliu e na outra que faliu também mais 250. Isso. É isso mesmo. Porque tem um teto de 1 milhão em 4 anos, não é isso? Isso, tem um teto de 1 milhão em 4 anos, ou seja, se 4 bancos ali, né, quebrarem, ele tem 250 mil por 4 anos, pelo menos. Né? Tá, Então, ok. É isso que eu quero isso saber. garantido pelo FGC. Professor, As suposições, elas são válidas, tá? Então, a ideia ali, nesse seu exemplo, se a outra conta fosse em outro banco e outro banco também, né, fosse liquidado aí pelo Banco Central, portanto, ele receberia 250 da outra conta lá, que não se conversa com a conta onde ele tem a conta em conjunto, né? Ele recebe 125, então, somente dessa conta em conjunto. dentro da suposição, eu tinha uma dúvida também. Eu ia até olhar no site lá do FGC sobre a questão da DPGE, porque a garantia daí é 40 milhões, né? E se aplica da mesma forma, é apenas uma instituição aí ou tem mais também? Do DPGE, eu vou pedir depois uma lida aqui, eu mando pelo WhatsApp para você, tá? Porque teve uma atualização, o DPGE era 20 milhões, né? Ele teve atualização para o dobro disso. E, em se tratando da periodicidade, né, dos 4 anos e tudo mais, eu vou dar uma inteirada para ir a fundo a respeito disso. Mas o DPGE, para quem não sabe, ele é uma operação, né, que tem uma garantia a mais, né, um depósito de longo prazo. A maioria dos fundos de renda fixa, né, fundos mais conservadores, fundos previdenciários, eles compram DPGE. É um CDBzão para investidor profissional, tá? A grosso modo é isso, né? É um CDB maximizado, né, digamos assim, onde o FGC que ele proporciona, ele é até referente ao valor mínimo de aplicação, né, que também era no valor de 20 milhões, né, aí foi majorado. Então, DPGE, eu vou ficar te devendo essa informação em se tratando da periodicidade dos 4 anos, tá, Michel? Mas eu mando aí até o início da tarde, tá bom? Aí eu tava pesquisando também, porque no material lá tava como valor mínimo de 1 milhão, mas eu tava pesquisando em outros lugares ali com valor mínimo de 250 também. O DPGE? É? Não, o DPGE é diferente. É Posso 1 trazer milhão? vou trazer para vocês. Não, o DPGE, ele tem um FGC bem diferente, não é Não, só não, isso, não. aplicação mínima. Ah, Porque não, a no aplicação mínima depende da instituição, mas, em geral, é pelo valor pelo valor de FGC, entendeu? Tá. Ele garante, pelo menos quando estava em 20 milhões, a aplicação mínima também era de 20 milhões.
entendeu? É para investidor profissional, a maioria dos fundos, né, mais baixo risco, low vol, acabam pegando ali de instituições grandes, bancões e tal. Beleza? Mas depois eu entro no detalhe no DPGE. Legal. Aqui eu acho que tem mais uma questão ainda de FGC. Vamos lá. Um casal possuía conta conjunta com um dos filhos, no valor de 300 mil, em uma instituição financeira que sofreu ali a liquidação extrajudicial. O filho, dependente, né, e cada cônjuge receberão por conta da garantia do FGC, respectivamente. Luiz Antônio mandou, Simone também, Michel, Brunão. Alguém mais? Estamos aí com... Quantos participantes aqui? 6, 8. Estamos com 8, 4 já mandaram. Vou responder aqui. 8, 83, né? E 83, né? O filho e cada cônjuge recebe o mesmo valor, tá? Pessoal, mesma ideia aqui dos 3 titulares, tá? Então, ó, à medida que a gente tem o bolo, que é a conta, imagina que a conta é o bolo e esse bolo ele tem um tamanho de 250 mil, tá? A gente vai partir dentro dos titulares, né, para os titulares ali, cada fatia. Nesse caso, divide-se por 3, portanto, tá? Então, não é que cada um tem 250 mil, não. É por conta e por instituição. Vamos lá. Questão 12. A empresa Concremix irá emitir 3 séries diferentes de debêntures com as mesmas características, exceto pelas garantias de cada operação. A série 1 é a debênture subordinada, a série 2, quirografária, e a série 3, debênture com garantia real. Qual deveria ser a classificação das debêntures por taxa em ordem crescente? Lembrando que a taxa ela vem de encontro ao risco. E essa questão ela quer exatamente te pegar ali, né? Poxa, qual que é a melhor garantia? A melhor garantia dá menos taxa, paga menos, né? Qual que é a pior garantia? Ela vai te proporcionar um risco maior, portanto, né? Na teoria moderna de investimentos, né? Quanto maior o risco, maior você exige de retorno. Já responderam aqui, portanto, né? Estamos aí com um CDD. Ops. Beleza. Tranquilo. É taxa, isso mesmo. Ele quer a ordem por taxa, né? Ele quer a ordem por taxa. Aqui, pessoal, a delta, né? Série 3, série 2, né? Série 1. A série 1 é a que vai ter a maior taxa, né? A ordem crescente aí das taxas, tá? Por quê? Eu deixei esse quadrinho aqui, né, para a gente relembrar a debênture, portanto, subordinada, ela tem, né, a pior classificação, né, em se tratando ali de recebimento, tá? Quando
a empresa é liquidada, as debêntures subordinadas, elas são as que vão ter que esperar, né, na fila por mais tempo. Já a quirografária, ela não confere garantia, porém, ela concorre com os demais credores, tá? Então, isso faz com que ela fique, né, à frente da garantia subordinada, tá certo? Já a garantia flutuante e real, elas são garantias efetivamente, tá? Então, aqui você tem um ativo, um bem, enfim, a empresa pode depositar, enfim. E a garantia real passa a ser a mais vantajosa do ponto de vista de risco de crédito. Porém, para investimentos, a gente sempre tem que ter na cabeça a relação risco-retorno. Se eu tenho mais risco na subordinada, eu tenho que exigir uma taxa maior, tá? Então, aqui a gente consegue sanar essa questão, lembrando, quanto maior o risco, maior o retorno exigido. E aqui, a mais arriscada é a subordinada. Depois vem a quirografária, depois a flutuante, depois a real. Então, é nessa ordem de garantias, né, das debêntures, tá, que a gente consegue dizer qual que é, né, mais arriscada, vou ter uma taxa maior. Qual que é menos arriscada, vou ter uma taxa menor, tá bem? Pegou no contrapé, hein, Brunão? Ordem crescente seria da menor taxa para a maior. Portanto, isso mesmo, Bruno Rosseto, né? Deixa eu voltar aqui. A garantia, a série 3, ela tem garantia real, né? Então, é que o número da série pegou a gente também, né? Então, a série 3, aí depois a gente pensa em ordem crescente. Então, é a garantia crescente da taxa. Então, a série 3, garantia real. É a que tem melhor, né? Digamos, de termos de risco, né? Ela proporciona ali uma tranquilidade para o investidor. A taxa vai ser menor. Já a garantia quirografária, ela não tem garantia, porém ele compete com os credores. Então, né, a taxa vai ser maior do que a da garantia real, porque eu estou arriscando mais. E da subordinada, mais ainda, porque ela não compete, né? Ela vai junto dos acionistas ali, né? Quase um sócio subordinado, né? Então, mais risco, mais taxa exigida. Tá? Então, a ordem foi crescente, é a alternativa D. Imagina, cara, tranquilo. Isso é bom para que, né, fique sacramentado e a gente consiga tranquilamente ali passar por uma questão de garantia das debêntures, né, com o maior, né, sem sufoco algum. Vamos lá para 13. Analise as afirmativas abaixo sobre os CRIs. 1. O investidor pessoa física que adquire está isento de imposto. 2. Possui garantia do FGC. 3. Tem como lastro créditos de empresas do setor imobiliário. Essa daí, questãozinha, ela vai ser a primeira questão do módulo 2, lá no domingo. A gente vai ter passado pelo módulo 1, a cabeça tá cheia, e vem uma questão dessa ser, maravilha, até que enfim. Essa vem salvar, né? Vem partir para o abraço. É todo mundo aí, ó. O Bruno, Luiz, Simone, Marcelo Kizak, né? Aqui tá bem tranquilo, né? Questão 1 e 3 ali, né? O CRI, CRA, né? Eles não possuem garantia do FGC, bem como as debêntures, tá? Então, títulos de crédito privado não tem garantia do FGC. Mas por que, professor? Pessoal, quem tem garantia do FGC, você vai fazer duas perguntas. Quem emitiu foi um banco? Se sim, né? Poxa, já é um grande indício. Então você anota ali, ó. Sim, foi um banco que emitiu. É renda fixa? Sim. Se a resposta foi sim para as duas perguntas, tem garantia do FGC, tá? Em resumo. A gente tem uma exceção, né? Mas quem emitiu foi banco? Sim, foi banco que emitiu. Quem emite o certificado de recebível imobiliário é uma empresa que está vinculada ao setor porque ela tem um recebível imobiliário. Logo, né, eu tenho aí uma securitizadora que organizou essa bagunça toda para ficar cotizado isso. Então, poxa, eu tenho uma securitizadora que emite e eu tenho um lastro de recebível do setor.
Eu não tenho o banco aqui por trás. Ah, mas foi o banco BTG que anunciou. Não, o BTG ele é um banco coordenador da oferta desse CRI. Ele não é o emissor. Quando a gente vai olhar o material publicitário da oferta, tá lá, emissor. Tem a securitizadora, tá certo? Então não vai ser banco. Quem emite? É banco? Sim, beleza. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, é renda fixa? Sim, é renda fixa. Pronto, aí tem a garantia do FGC. Renda fixa emitida por banco tem garantia do FGC. Por quê? Porque os bancos têm uma conta no Banco Central que eles depositam lá no Fundo Garantidor de Crédito. Ponto. Né? Em suma. Então, as duas respostas, sim, para é renda fixa e é de banco, tem garantia do FGC. Tem uma exceção, põe um asterisco aí. A exceção é o COI, tá? A exceção hoje de título emitido por banco que não tem garantia do FGC, que é renda fixa, é o COI, tá? Por conta do que ele adquire, né? O COI ele é um CDB, entre aspas, né? Só que ele compra instrumentos derivativos, né? Então ele passa a não contar com a garantia do FGC, certo? Professor, eu tenho só Pois não. com duas dúvidas, na verdade. A primeira, a gente teve uma mudança na legislação de LCI e LCA, na questão da carência, né? Legal. Geralmente, quando a gente tem essas alterações acontecendo em tempo real, o que a prova costuma fazer? Porque assim, o nosso material não está 100% atualizado em relação a essas novas legislações, né, essa nova regulação de LCI e LCA. Então, eu imagino que a prova deva... vou botar isso agora no material da prova, né? Essas novas resoluções tipo, de 6 meses atrás. Existe alguma coisa nesse formato? Ou eu preciso, de fato, estar com tudo bem fresco na cabeça para conseguir implementar tudo que está de novo? Legal. A ideia de estar com tudo bem fresco na cabeça é importante, tá? Contudo, é uma banca de concurso, né? Então, a grosso modo, eles têm os avisos mediante ali atualizações, né? Das atualização de resolução, né? Enfim, a autarquia mudou o entendimento, mudou a garantia da LCI e da LCA, foi para 9 meses a de LCA e foi para 12 meses a carência de uma LCI, né? Cara, não vai trazer nesse momento, num primeiro momento, essa questão, tá? E se trouxer, cabe eventualmente a um adendo lá que cabe você entrar, né, com agora me fugiu a palavra. Recurso? Exatamente. Cabe você entrar com recurso para com aquela questão específica, entendeu? E Mas, essa questão... no geral eles avisam, né? A Planejar, ela tem ciência nesse quesito, ela não vai colocar na prova, né? Ali na próxima, na prova mais próxima, digamos assim, ou o entendimento que foi de um mês atrás, entendeu? Perfeito. E essa Mas... questão do FGC aí, quando você fala, eu acho que tem outra seção, né? Quando a gente olha para a Ligue, o que você me diz aí? Existe algum tipo de regra? Eu sei que é letra imobiliária, mas o emissor acaba sendo o banco, né? Na minha visão. Isso. A exceção ali do COI, né? Ela inclui hoje, né, a letra imobiliária garantida, tá? Ah, legal. Mas, assim como é a letra financeira também, tá? Então, Tá. os outros dois pontos que eu ia até comentar, acho que tem uma questão adiante aqui do FGC que tem a letra financeira, eu ia trazer ela também. Mas a letra financeira e a LIG são títulos de garantia do próprio banco, né? Então, ele foge daquela necessidade que o banco tem de pegar uma parcela e deixar depositada no Banco Central como garantia, né? Deixar no Fundo Garantidor de Crédito. Então, isso faz com que esses títulos eles não possuam o FGC. Então, se a gente for terminar o entendimento aí nas duas perguntas que eu comentei, o asterisco lá do COI, ele cabe também a letra financeira, que também é de emissão de banco, é renda fixa, e a LIC. Tá? Legal, obrigado, professor. Beleza, mas eu que agradeço. Tu antecipou aí uma questão de letra financeira lá na frente. Boa. 14. Julgue as afirmativas abaixo
Um título negociado com ágio possui cupom maior que o Current Yield. Um título negociado com deságio possui Current Yield maior que o cupom. E um título negociado com ágio possui Yield, Ultimate Yield, maior que o cupom. Vou dar 40 segundos aí para vocês pensarem, relembrarem, olharem a anotação da primeira questão. Essa questão ela não cai na prova, não, ela só desaba. Legal, tivemos 2 respostas antes mesmo do prazo, dos 40 segundos. Quem mais? Eita, professor, eu tenho que fazer aquele mapa mental de novo. Vamos lá. Ó, questão alfa, né? 1 e 2. Então, aquele entendimento lá, né? Quando, quando a gente tem, né, a relação ali ao par, fica bem tranquilo, né? As taxas são iguais, então você tem um título negociado ao par, né? Um título negociado com deságio, né? Eu tenho, portanto, aqui a taxa de cupom menor do que a taxa de título. Cupom menor que a taxa de título, deságio. Cupom maior que a taxa de título, ágio. Então aqui, ó, um título negociado com ágio, então a gente está olhando um título com ágio. Possui cupom maior que o Current Yield. E um título negociado com deságio. Possui Current Yield maior, então questão com deságio. Current Yield maior do que o cupom. E no caso aqui, o terceiro, um título negociado com ágio possui Ultimate Yield, então ele está com ágio, possui Ultimate Yield maior que o cupom. Não, é o contrário. Então, eu consigo sacar bem aí essa alternativa. Tranquilo? Não? Diz aí, comentem aí rapidamente. Qual que foi a principal dúvida? Que eu vejo que a maioria, poxa, eu li, mas não foi, Wesley. Tive só 2 respostas aqui. Ou vocês já foram tomar café? Que a gente tem mais 3 questões. Como é que está o tempo de vocês? Tranquilo? Posso seguir aqui? Pessoal? Se eu vir um joinha ou um beleza, eu sigo para concluir. Beleza. Vamos lá. O investidor tem 7 milhões em ações e 3,2 milhões em LCAs. Ele pretende suprir o orçamento, que é de 35 mil reais mensais, com seus investimentos. Sabendo que o dividend yield, né, da carteira é de 3% ao ano, qual seria a estratégia ótima do ponto de vista tributário para esse investidor? Levando em conta que pretende viver de dividendos e venda de ativos. Vou deixar para vocês lerem as alternativas. Mas o Bruno já mandou aqui, o Luiz também disse que já pode seguir. A Simone também já respondeu. Mais uma resposta eu já sigo aqui para alternativa. Mas aqui, pessoal, a grande sacada, né, é não fugir da questão, né? Ficou com dúvida, não tente incrementá-la, leia novamente, né? Levando em conta que pretende viver de dividendos e venda de ativos. Vai precisar, né, ter essa dinâmica. Você já fez a conta ali de 7 para 3, né? Se o 0,30,
né, o 3% ali, cabe, né, aos 35 mil reais. Poxa, mas ele vai precisar fazer isso periodicamente, esse acompanhamento, ele não vai desfazer da carteira, né, de dividendos, porque exatamente ele pretende viver com os dividendos dessas ações. Então, o acompanhamento aqui ele vai ser essencial, né? E do ponto de vista de tributação, não dá para ele vender tudo e colocar, né, em renda fixa, né? Isso vai trazer uma tributação bastante significativa, é 70% da carteira dele. Então, são vários pontos em que montar um fundo exclusivo, internalizar esses ativos do fundo é vantajoso? Poxa, ele vai ter que tirar da PF para PJ, né? Vai ter que pagar um imposto de transmissão, né? São 10 milhões de reais. Então, o imposto sobre transmissão em São Paulo passou de 400 mil, 8%. Eita, vai ser caro. Trocar esses ativos por títulos públicos que possuem menor risco, como eu comentei, 70% da carteira são ações, né? Você vai vender tudo isso, do ponto de vista tributário vai ser difícil. Aumentar a posição em ações, né, que tem alíquota tributária inferior às LCAs. Nossa, foi uma salada aqui, né? Não. E o C, utilizar a carteira administrada para fazer a gestão desses ativos. A carteira administrada, ela é um passo antes do fundo, né? E isso faz com que ele tenha uma vantagem fiscal bem interessante do ponto de vista tributário, que é a estratégia ótima que ele, né, ele busca e pretende viver dos dividendos. Então, a C, ela também não está dizendo para ele vender, desfazer, ir para renda fixa. Está dizendo que vai precisar fazer uma gestão desses ativos ao longo do tempo. Beleza? Luiz Antônio também respondeu na C. 16. Considere duas carteiras de investimento abaixo de 1 milhão, abaixo do valor de 1 milhão, com distribuição de títulos conforme a tabela. Tá? Aqui, aquela relação de juros, tá? Conforme, numa eventual elevação da taxa de juros, qual das carteiras sentirá mais impacto? A carteira A ou a carteira B? 30 segundos aí para vocês responderem essa questão. Beleza? Eu vi que tá difícil. Vamos lá. Alternativa A, numa eventual elevação da taxa de juros de mercado, né? A carteira que sente mais impacto, né, é aquela carteira que tem, né, papéis, no nosso exemplo anterior lá, papéis pré-fixados, né, em sua maior parte, né? Então, ambos têm o mesmo peso em LFT, beleza. Né? NTNB também tem o mesmo peso, desculpa. E a LTN também pré-fixado o mesmo peso. Poxa, professor, qual foi a dinâmica, né? A dinâmica é exatamente dos títulos que proporcionam, né, um rendimento periódico, né? No caso aí, a NTNB na carteira B e a NTNF na carteira B, elas proporcionam cupom. Esse cupom que você recebe, você vai poder reinvestir. Se o juros está subindo, você reinveste em títulos que estão com taxas mais altas. Então, isso faz com que a sua carteira, que tem cupom, que recebe pagamento periódico, seja mais vantajosa do que uma carteira que não recebe cupom, por terem as suas taxas já pré-fixadas. Ele vai receber aquilo só no vencimento, dado uma oportunidade que ele teria diante da elevação da taxa Selic, tá certo? Então, aqui passa a ser mais impactada ali a carteira A, tá bom? A por não pagar cupom, exatamente. É o que Isaac comentou aí, é a por não pagar cupom. Vamos lá, 17, antepenúltima questão. Pessoal, um comentário rápido aqui. Quando vocês vão para o bate-papo de hoje,
esse PDF com as questões, vocês vão lá, tem no material de vocês, está de fácil acesso, vocês gostariam de receber isso no WhatsApp anteriormente? Manda no chat, pode abrir aí o áudio, porque aí a gente... Vocês pegam lá no chat, Isaac? Como é que é? No chat não, no site, né? Eu confesso que eu não achei no site, viu? Esse material, Legal, tá? Seria legal. bacana de estar disponibilizado no WhatsApp. Acho que é mais fácil para todo mundo. Ó, Brunão, se puder mandar depois, Brunão, o caminho do site, eu agradeço bastante, mas porque tenho acesso às aulas antigas. Ah, interessante isso, cara. Pois, ó, eu vou mandar para vocês, pelo menos o material aqui, se vocês puderem, peçam lá no grupo, né? Ó, pessoal, mandem aí a aula de tal dia, mandem a aula de hoje, né? Para que, por exemplo, quem está fazendo a aula das 9, né? Poxa, deu 7h30, passou ali o jantar, pô, vou dar uma olhada nas questões, né? E aí 9 horas o cara já leu a questão, então vai conseguir assimilar muito mais rapidamente, tá? E a gente não estende tanto, né, o horário de vocês. Eu sei que o sábado é um dia precioso para estar com a família, mas vocês estão desprendendo de tempo e investindo o tempo de vocês nisso. Então eu quero buscar otimizar ao máximo essa prévia do encontro, tá? Segunda-feira o encontro vai ser comigo, então mando para vocês anteriormente no WhatsApp, como o Caio pediu aqui também, né? Seria bom mandar no WhatsApp, beleza, né? Eu mando no WhatsApp ele pelado, e aí na explicação eu boto algumas coisas, eu faço um risco, alguma coisa mais para auxiliar no entendimento, mas vocês já terão respondido eventualmente, né? Ou até tido pelo menos já um contato com as questões. É importante isso, tá bom? Sigamos então, tem mais 2 questões aqui, né? Eu creio que em menos de 5 minutos a gente conclui. Tudo bem? Obrigado aí pela disposição de vocês e por ter passado, né, essa 1h45 conosco. Vamos lá para 17. Um investidor acreditava nos Estados Unidos e queria se aproveitar da alta da bolsa por lá. Por isso, resolveu fazer um COI no valor de R$100 mil, e com foco no S&P 500, né, para 3 anos, esse COI. Seguindo as seguintes condições, né? Se o S&P ficar qualquer valor abaixo de 0% no período, ele ganha nada, ganha 0. Se o S&P subir até 20, ele tem um ganho fixo de 15%. Então, de 0 a 20, ele tem um ganho fixo de 15%. Né? Se o S&P subir de 20 até 30 no período, ele tem um ganho de 120% do CDI mais a variação do próprio S&P. Se o S&P subir acima de 30%, o ganho fixo de 30%. E aí as condições, né, do início da operação estavam em 2.750 pontos, o S&P, e no final da operação estava em 3.400 pontos. E o CDI do período, né, foi de 6,5% ao ano. Lembrando que a gente tem aí 3 anos da operação. Tá? Pessoal, aqui, por ter entendido que muitos de vocês não teve acesso ao material e tal, eu vou fazer aqui rapidamente, tá? Já mostrar para vocês aqui. 146.300 é o gabarito. Mas o que precisa ser feito, tá? No período, o S&P teve uma variação de 23,64, tá? E o CDI no período, 20,79. Tá? Então, 120% do CDI daria 24,95. E aqui, o resultado, portanto, vai ser a soma dos dois. Né? Por quê? Ele cai aqui no quesito, se o S&P subir de 20 até 30, foi isso que aconteceu, ele tem um ganho de 120% mais a variação que deu aí, né, entre 20 e 30. Então, ele tem os 23,64, variação do S&P, mais 120% do CDI. Lembrando que não dá para fazer linear, a gente vai lá e faz a conta 54,49, né? E, portanto, quando a gente joga isso aí, né, para os valores líquidos, importante isso aqui, ó, ganho líquido. Por quê?
ele coloca a alternativa C, exatamente, né? O C de céu, o cara vai lá e, pô, vou no C de céu para não ter erro, né? Tá lá o 54,49 exatamente no C, né? E aí o cara vai lá e esquece de um ponto crucial aqui, o ganho líquido. Lembrando que o COI é uma renda fixa, passou dos 3 anos, 15%. Então, o IR de 15% sobre os 5,49, eu tenho líquido ali 46,3. Beleza? Então, uma atenção a cada linha, né? Não está ali por acaso, tá? Poxa, você fez toda a conta e tal, e foi para cima, para baixo, vai 54,5. Eita, deu certo, é a C. E aí você, a última linhazinha ali da questão, acabou levando ela embora, tá? Muita atenção quanto a isso, certo? Bastante comum ter ali uma exigência de ganho líquido, né, num título de renda fixa complexo que é o COI, beleza? Penúltima questão, pessoal, e aqui eu trouxe uma ilustração para vocês, tá? Em se tratando do FGC, tá bom? João e Maria são casados e possuem conta conjunta em uma instituição financeira. João é sócio de Pedro e também possuem conta na mesma instituição. João ainda possui a conta conjunta com o seu filho Robson e abaixo estão representadas. Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal, se está gravando certinho, tá? Como passou do horário, eu fiquei pensando na gravação. João e Maria têm, portanto, a conta de 300 mil. Lembra lá que uma conta é um bolo, então a gente tem um bolo aqui de 300 mil. Só que lembra que o limite do FGC não são 300, são 250. Então a gente tem um bolo que garante 250. E nesse bolo a gente tem 300. Opa, então ele está cheio, tá? Perfeito. Segundo bolo, João e Pedro, tem 800 mil. Terceiro bolo, João e Robson, tem 200 mil. Vou mostrar para vocês aqui como é que fica no desenho, tá? A alternativa A, mas no desenho fica dessa forma. Vamos pensar dessa forma. Então, num bolo eu tenho 250 mil que estão garantidos ali e eu tenho João e Maria. Então, eu parto esse bolo no meio. 125, 125. Segundo bolo, tenho ali os dois, de novo, né? Os dois titulares, parto no meio. E o terceiro bolo, opa, eu não tenho 250, nem superior aos 250. Tenho 200 mil somente na conta de João e Robson. Beleza. Você vai dividir da mesma forma. Vai pegar aquele bolo, dividir no meio. No caso, a conta tem 100 mil, então, né, ou 200 mil, desculpa. Então, 100 mil para um titular, 100 mil para outro titular. Portanto, pessoal, nesse caso aqui, como ambas, né, contas estão dentro da mesma instituição, ele recebe 250 mil no teto, o CPF. Então, o João, mesmo que ele tenha, na primeira conta, ele tem 125, na segunda conta, ele tem 125, e na terceira conta, ele tem 100, entre aspas, quando a gente soma, tem que ficar no teto de 250, tá certo? Não ultrapassa isso. Portanto, João, ele recebe 250. 125 de uma, 125 da outra, opa, ficou no limite, acabou. Mesmo que ele tivesse 1 milhão lá na conta junto com o Robson, tá certo? Aqui, a questão, né, ainda traz Maria, fica com quanto? Maria participa só da conta que ela tem com o João, ou seja, a metade do que tem direito àquele bolo. Passou, tem 300 mil na conta com o João, portanto, Maria divide esse bolo aqui pela metade, é um bolo de 250, lembra lá do bolo do FGC, beleza? 250, partiu no meio, 125 é dela. E no caso do Robson, o bolo, ele tem ali o limite da conta até 250 mil. Nessa conta, tem 200. Portanto, Robson recebe metade desses valores a receber, portanto, do bolo menor, né? Tem um teto 250, mas é um bolo que está com apenas 200 mil na conta. É dividido, portanto, Robson recebe 100. Beleza? E ainda tem mais uma outra conta aqui, de FGC, por último. Só para ficar gravado no coração de vocês. Eteovino tem uma conta conjunta com dois amigos.
em uma instituição que viesse a ser liquidada pelo Banco Central. O saldo nessa conta era de 400 mil. Para seu azar, ele também tinha investimentos em renda fixa emitidos por outra instituição que também foi declarada insolvente. Eita, a questão lá que o Luiz Antônio comentou. Poxa, professor, mas tem um outro banco que também faliu, né? Pronto, é exatamente essa questão. Perfeito. Sendo nessa outra instituição, que foi declarada insolvente também, sendo 200 mil em LCA e 150 em letra financeira. Mais uma vez, agradeço, acho que foi o... Não sei se foi... Quem foi? Acho que foi o Caio que comentou, eu não me recordo, mas comentário sobre a Ligue. Professor, e a Ligue, né? Eu ia comentar exatamente agora, né? Para vocês colocarem um adendo lá, depois eu concluo com isso. Então, na LFT, ou na LF, né, letra financeira, os 150 mil. E aí, o que vocês acham? Qual seria a alternativa? Eu deixei aí a divisão ali para vocês lembrarem do bolo, mas eu queria que essa última questão vocês se debruçassem aí para responder em 1 minuto, tá bem? Pronto, beleza. Super entendo que às vezes, né, um corre-corre aí do horário um pouco adiantado pode tirar o nosso foco, mas essa questão também, né, fica gravada aí para vocês. Nesse caso, pessoal, a alternativa B, né, Teuvino, 283 mil, o amigo 83 e o outro amigo 83. Por quê? A conta conjunta, né? Lembra, é um bolo só. Essa conta de bolo só, ela tem um tamanho, são 250 mil. Se eu tenho 3, vou dividir por 3 e acabou. É isso, tá certo? Aí, obviamente que previamente você viu lá o valor. Bom, o saldo na conta era de 400 mil, então era uma conta corrente, todo o valor garantido pelo FGC. Então, esse bolo ele está cheio, é um bolo completo, né? Tem os 250 mil a ser recebido. 3 titulares, divide por 3, 83 para cada um. Beleza. Agora a gente vai para o outro, né? Para outra situação de Teuvino, que ele tem conta em outra instituição. Nessa outra instituição, ele tem uma conta lá com 350 mil. Poxa, de novo, outro bolo, 250, e ele leva esse máximo, né, professor? Porque é outro banco. Não, só que tem uma coisa. Um dos títulos não é garantido pelo FGC, que é a letra financeira. Poxa, professor, mas você disse lá, né, do banco, quando pergunta se é emitida por banco, a letra financeira é emitida por banco. A letra financeira, ela é renda fixa, então ela respondeu sim às duas questões. Ela não tem a garantia do FGC, é uma outra exceção à regra. Tá? Então, a exceção do COI, que é renda fixa emitida por banco, não tem FGC. Outra renda fixa emitida por banco que não tem FGC é a letra financeira, e tem mais outra, a letra imobiliária garantida, que ela não tem a garantia do FGC e ela também é emitida por banco e é renda fixa. Então, as 3 exceções, as 2 respostas que nós
colocamos para SIM e SIM, que é banco e renda fixa, as 3 exceções são essas: LIG, letra imobiliária garantida, letra financeira e o COI, tá bom? Então, aqui na nossa questão, no banco 2, né, do Etelvino, ele tem somente a receber do FGC 200 mil. Então, né, como é outra instituição, não se comunica, né, o Luiz até comentou, poxa, professor, mas se for em outra instituição, pronto, o exemplo está aqui, né, se for em outra instituição, não se comunica. Se ele tivesse mais dinheiro lá na SLCA, por exemplo, ele receberia o limite de 250 nessa outra instituição, que não iria competir com o bolo aqui que ele tem na conta conjunta na instituição liquidada com os amigos, tá? Então, nesse caso, recebe 200 mil de uma, onde ele tinha LCA, tá certo? E recebe 83 que ele participou ali, né, com os amigos na conta no Banco 1, tá bom? Perfeito. Depois eu mando esse PDF aqui para vocês, tá? Para que vocês tenham aí em mãos esse nosso encontro de hoje, consigam revisitar, talvez alguns mapas mentais possam ajudar também, tá? De toda sorte, agradeço, né, a atenção de cada um até aqui. Obrigado, né, pela disposição que vocês tiveram aí de tempo, né? Poxa, hoje a gente ultrapassou um bocado. Oxe, entrou aqui na... Tava na minha tela ou não? Estava aparecendo na sua tela do exercício. Ah, tá. Eu não encontrei aqui em saída. Eu tô tomando tomando uma pancada aqui do compartilhar a tela, não tô mais, né? Bom, acho que agora não tô mais compartilhando a tela, né? Mas estava compartilhando antes, sim ou não? Sim, agora está só você na tela. Ah, então tá bom. Era isso mesmo. Mas eu mando para vocês depois o PDF, tá? Desse encontro de hoje. Agradeço a participação de cada um. Mandem as dúvidas. Eu lembrei aqui da dúvida do Michel a respeito do FGC. Vou complementar ali a respeito do DPGE, que é aquele depósito de garantia de longo prazo. E um sábado aí de estudos, né? Que vocês se desprenderem aí praticamente 2 horas do dia de hoje para esse encontro. Obrigado mesmo pela participação de todos, né? Contem conosco, né? Pelo WhatsApp ali é o canal que a gente tem diretamente com vocês, mas se quiserem procurar na física também, coloquei no WhatsApp aí meu Instagram também. Fiquem à vontade, né? Que esse tempo aí de investimento, né? Seja um investimento, a gente sabe, né? O principal bem que a gente tem é o tempo. Então, invistam tempo. Vou mandar para vocês previamente o bate-papo de segunda-feira, eu já mando as questões e depois a gente se debruça sobre elas no encontro a partir das 9 da noite, tá bom? Obrigado, gente. Bom sabadão a todos. Aproveitem aí, família e amigos, e não deixem dos estudos. Valeu, bom fim de semana também. Valeu, Luiz. Valeu, Bruno. Abraço aí, Kizak. Valeu, Os Luizes. Um ótimo dia a vocês aí, tudo de bom. E até mais. Para você que assistiu gravado, fique conosco, né? Tem os comentários aí dos vídeos, né? A gente acompanha também, eventualmente pelo WhatsApp, né? Tragam aí as suas dúvidas, né? Posterior ao vídeo. Então, fique à vontade. Forte abraço, bons estudos e até mais.